Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 1/11 de 2011, 1º de novembro de 2011. Tivemos hoje um pregão muito difícil, um pregão bastante volátil, também bastante consolidado, tá? Então vai ser um call rápido, não tivemos nenhuma grande operação no dia para mostrar para vocês, mas tivemos sim um gerenciamento de risco muito coerente que acabou nos salvando aí da maioria das armadilhas que o mercado tentou nos armar. Tá certo? Então, a gente sempre fala para vocês como é importante gerenciar risco. Todos os nossos cursos, nós temos aí um tópico sempre chamado gerenciamento de risco. Sempre batemos tanto nessa tecla com vocês, e eu acho que chegou o dia então de mostrar como isso é importante, por que isso é tão importante. Às vezes até é complicado de falar em gerenciar risco. Às vezes você está numa operação bacana, uma operação que está desenvolvendo bem, e de repente você se desfaz de 50% da sua posição, vendo poucos centavos para gerenciar o seu risco. E isso pode parecer até meio idiota, perdão a palavra, em algumas situações, quando você não lembra ou não faz questão de lembrar que a sua operação também pode dar errado. E se ela der errado, é bom que você tenha gerenciado o seu risco, tá certo? Então essa é a grande lógica, essa é a grande ideia. Então vou mostrar para vocês hoje como o gerenciamento de risco salva as nossas operações aí. Então vou mostrar uma série de stops que a gente tomou, pelo menos umas 4 operações que a gente entrou e acabou tomando stop sem perder um centavo, porque a gente estava com o gerenciamento de risco, tá? Aliás, chegamos a tomar outros stops no dia que foram pagos também pelas operações que a gente gerenciou risco, porque a maior parte delas a gente conseguiu sair por um valor maior do que aquele que a gente comprou. Tá? Então a gente ganhou mais do que perdeu e ainda sobrou um pouquinho para conseguir pagar o stop de outras operações. Aí, tá? Então foi um dia muito difícil, muitas oportunidades, mas praticamente todas elas se traduziram em stop. Vocês estão vendo aqui então a minha tela, vou mostrar para vocês Ibovespa, período diário. Então tá aqui, gente, muito complicado o candle do dia de hoje. Fomos lá tocar nas médias, tá? Então atingimos as médias aqui já no único candle. O mercado chegou a estar trabalhando aí com uma queda muito forte na parte da manhã, de aproximadamente aí 4%, passou de 4%. E acabou fechando aí com 1,7 queda, bem menos que o mercado americano. Tá? Se vocês forem visualizar aqui, mais uma vez, a gente derreteu na abertura, tivemos um candle aqui que caiu 3,6%, e depois disso, sucessivos pivôs de alta, com direito à máxima do dia, aqui no finalzinho, pregando mais uma peça na gente. Tá? Então a gente montou posições aqui, neste primeiro pivô, e depois montamos posições novamente aqui neste segundo. O dia aqui tinha tudo para fazer uma reversão, realmente o mercado aqui ganhou uma força grande aqui no final, e tinha tudo nos indicando uma possível reversão, e montamos as posições nisso, tanto que vocês vão ver que o Dow Jones fechou muito, mas muito mais feio do que a gente, caindo mais e fechando bem mais próximo também da mínima. Tá? Então tivemos aqui um pregão bem complicado, e agora fica até difícil depois de um pregão desse da gente fazer algum tipo de leitura para vocês. Tá? Nós temos a máxima lá cravada em 59.901, hoje um candle desse, então muito difícil de falar alguma coisa, mas vamos lá, né, gente? Amanhã é feriado, vamos ver o que vai acontecer lá fora também no mercado americano, se vai continuar essa tendência, enfim. A gente perdendo aqui 56.100 pontos, a gente volta aqui para o miolo dessa consolidação, aproximadamente aqui em 55 mil pontos, tá? Seriam os possíveis alvos caso o mercado continue caindo. A gente disse para vocês que o mercado tinha alvo para uma possível correção, aí até por volta dos 56 mil, atingimos esse alvo de uma vez só, não era a nossa ideia, não esperávamos que fosse tão rápido assim. De qualquer forma, atingimos o alvo e aqui está. Vamos ver como é que o mercado vai se comportar a partir deste ponto agora. Tá? Mercado americano, índice Dow Jones, cedendo muito forte no dia, 2,5% de queda. Segundo dia consecutivo que a gente tem uma queda muito forte lá fora, e nós aqui não acompanhamos. Tá? Então, em 2 dias, praticamente, a gente acumula lá no Dow Jones uma queda de 4,5%, 4,6%. Tá?
aqui no nosso Ibovespa, vocês podem visualizar que a gente acumula aí 3,5% de queda até o fechamento. Então, como lá costuma variar bem menos do que aqui, é pouco, tá certo? É bem pouco. A gente está assim um pouco divergente deles. Bom, então pessoal, o Dow Jones agora lá, se perder aqui esses 11.630, ele deve vir testar de novo aqui essa região dos 11.300 pontos, que nós temos aqui vários candles aqui e aqui, onde ele tentou se segurar, volta para o meio dessa consolidação, depois temos alvo aqui na região dos 11.000 pontos, tá? Então, vou arredondar aqui, Dow Jones aqui nos 11.000 pontos, tá? Então, é isso que a gente visualiza se lá continuar caindo desse jeito, e tudo parece que vai continuar caindo. Vamos ver como é que vai ser amanhã o pregão lá. A gente deve também ter alguma coisa movimentando bem amanhã pelos últimos 2 dias que a gente teve. É necessário até vir uma correção, tá? O mercado lá caiu muito e caiu muito rápido, tá? Fechou praticamente na mínima. Vocês podem observar que, para complicar ainda um pouquinho mais o nosso dia, nós tivemos aqui um pivô de alta aqui no final, tá? Então, fizemos a montagem do pivô junto com o nosso mercado, tinha tudo para reverter e acabamos indo lá, inclusive fazer nova mínima do dia, tá? Conforme vocês podem visualizar, tá? Bom, então vamos lá, vou mostrar rapidamente para vocês. Os em Minas, fizemos 2 entradas, ela abriu num gap enorme de baixa, caindo aí 4%, acabou corrigindo bem, acabou voltando forte, e a gente montou uma posição nela aqui nos 70, quando ela rompeu a máxima do dia. Fizemos a montagem da operação, compramos nos 70 e gerenciamos 50% aqui nos 11,82, tá? Então gerenciamos muito bem, ganhando 12 centavos, 1% na operação, e infelizmente tivemos que estopar o restante aqui nos 7,5, tá? Então, infelizmente a posição não foi, infelizmente ela não vingou, tá? Acabamos não conseguindo gerenciar ela de uma forma mais tranquila. Depois disso a gente chegou a tomar outro stop nela aqui, numa outra posição que a gente montou quando ela tentou subir novamente, e finalmente montamos mais uma posição nela, comprando aqui nos 63, tá? Então compramos aqui em 63, vocês podem ver aqui pelos 5 minutos, a gente montou a posição aqui, então compramos 63, nosso stop estava aqui em 58, operaçãozinha montada pelas médias aqui, chegamos a montar a posição, stopzinho no 58, e ela chegou até a desenvolver legal, a gente zerou 50% aqui no 11,69, então já estávamos tranquilos na posição, mais uma vez o gerenciamento de risco nos salvou, e zeramos o restante da posição aqui nos 11,60, tá? Quando ela veio cair aqui, a gente acabou zerando essa posição. Então está aqui 2 operações que a gente montou e não perdeu nada com base no gerenciamento de risco. Aqui temos também a Gerdau, GGBR4, também montamos posição na Gerdau, quando ela rompeu aqui a máxima do dia, montamos posição nela aqui em 15,15, neste ponto exatamente. Ela desenvolveu bem, conseguimos zerar 50% aqui nos 15,22 e estopamos o restante aqui nos 15,10, tá? Então, mais uma vez, o gerenciamento de risco nos salvando, mais uma operação que deu errado e a gente não perdeu 1 centavo, porque a gente ganhou aqui 7 centavos com 50% da posição e estopamos 5 centavos com os outros 50%. Tá? E finalmente temos aí uma operaçãozinha na Vale 5, muito bonita no final, acabou fechando muito bem, um pecado a Vale. Olha esse candle maluco que ela fez aqui no final, acabou complicando todo o nosso dia. Tá? A gente montou uma bela operação na Vale, quando ela rompeu aqui esses 40,17, conseguimos montar uma bela posição e gerenciamos a Vale exatamente aqui na região de 40,28. Tá? Então aqui 40,28, já ganhando 11 centavos o gerenciamento da Vale. Infelizmente,
ela fez esse candle maluco aqui, a gente acabou estopando ela e saindo de toda a posição aqui no 23, quando ela começou a ceder forte, o book encheu muito, Dow Jones foi lá fazer mínima, a gente acabou zerando também, saindo positivo na operação, conseguindo proteger mais uma vez o nosso capital com base no gerenciamento de risco. Tá certo? Então, bem complicado, como eu disse, foi um dia bastante difícil, mas o gerenciamento de risco, nosso amigo, gerenciamento de risco, mais uma vez nos protegeu, mais uma vez possibilitou que a gente fechasse o dia aí, praticamente no 0 a 0, mesmo tendo montado tantas operações, e nenhuma delas foi uma grande operação e deu para nós um grande lucro. Tá? Conseguimos sair muito bem da dificuldade toda do mercado, e conseguimos inclusive pagar mais 2 stops que eu não mostrei para vocês aí, que foi um na Intermarcas e um outro na Petrobras, mais ou menos nas mesmas condições que vocês viram, comprimento de máxima do nível do dia, operações de tendência bonitas, que acabaram também pela alta volatilidade sendo estopadas, mas novamente sem perder um centavo pelo nosso gerenciamento de risco que eu acabei de mostrar para vocês, tá certo? Então, parabéns a quem conseguiu gerenciar o risco de uma forma coerente e que sirva de lição para vocês que mesmo nos dias difíceis a gente consegue sair positivo, a gente consegue sair no 0 a 0, como foi o meu caso, por exemplo, trabalhando com coerência, trabalhando com lógica. Se o mercado não tivesse feito esses movimentos tão loucos, com certeza a gente teria feito excelentes operações de reversão, porque o mercado aqui estava muito forte no final. Não foi nosso dia, mas com certeza a gente vai estar aí novamente na quinta-feira, sendo que amanhã é feriado, e se o mercado nos apresentar um dia bom, com certeza a gente vai faturar alto, sempre mantendo a coerência, sempre mantendo a lógica, como a gente conseguiu fazer aqui no dia de hoje, tá certo? Então um grande abraço a todos, um excelente feriado, um bom descanso, e até quinta-feira. Aliás, tomem cuidado no pregão de quinta-feira, no começo do pregão de quinta-feira, quem não puder acompanhar o nosso call, em função da movimentação que vai ter no mercado amanhã. Se o mercado amanhã movimentar muito forte, lá no mercado americano, a gente deve abrir com gap e com altíssima volatilidade na quinta-feira. Tá? Então, tomem cuidado com isso já na abertura dos mercados na quinta-feira. Claro que a gente vai citar isso no call, mas quem não estiver presente no call já sabe que isso pode acontecer e já fica aguardando esses movimentos aí, certo? Um grande abraço, como eu disse, um excelente descanso, um bom feriado e até quinta-feira às 10h30 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.